Hoje, no Relíquias do Mundo Antigo, vamos viajar para uma das civilizações mais impressionantes que já existiram, o Antigo Egito. Durante mais de 3.000 anos, esse povo construiu templos, tumbas, cidades e monumentos tão grandiosos que ainda desafiam nossa compreensão. E nesta expedição, vou te mostrar os 7 achados arqueológicos mais importantes da história do Egito. Achados que revelam mistérios, respostas, dúvidas e, principalmente, a genialidade de um povo que transformou pedra, areia e fé em poder. Eu sou Elias Montenegro e hoje vamos juntos desvendar esses mistérios do Egito Antigo. Em 7º lugar, a fábrica de múmias de Saqqara. Começamos por Saqqara, onde escavações recentes revelaram algo que mudou completamente nosso entendimento sobre os rituais funerários, uma verdadeira fábrica de mumificação. Um complexo subterrâneo com câmaras profundas, mesas de embalsamamento, recipientes contendo óleos importados e resinas raríssimas, substâncias que vinham do Líbano, da Ásia Menor e até regiões que os egípcios nem dominavam politicamente. As análises revelam pinho, gínebro, cedro, betume, mirra, materiais que exigiam longa viagem, comércio ativo e organização quase industrial. A grande pergunta é: como, há quase 3.000 anos, eles dominavam processos químicos tão complexos? Como sabiam a temperatura exata para transformar resinas em conservantes? Teria sido apenas tentativa e erro? Ou um conhecimento transmitido e aperfeiçoado por gerações? A fábrica de mumificação de Saqqara nos obriga a admitir que havia ciência naquela escuridão subterrânea, ciência que ainda não compreendemos totalmente. Em 6º lugar, o Livro dos Mortos. Avançamos para um dos documentos mais importantes da história humana, o Livro dos Mortos. Ele não era um livro único, mas uma coleção de textos preservados por mais de 1.500 anos. Um guia espiritual, ilustrado com símbolos e fórmulas que orientavam a alma na jornada pelo além. Mas o que intriga os arqueólogos é algo ainda mais profundo. Como esse conhecimento se manteve tão uniforme por tantos séculos, mesmo sem imprensa, sem cópias mecanizadas? Escribas diferentes de épocas diferentes preservavam os mesmos símbolos, as mesmas ideias, as mesmas instruções, quase sem alterações. Além disso, as tintas permanecem vivas até hoje, pigmentos minerais misturados com precisão, resultando em cores que resistiram ao tempo, à luz, à umidade e a bactérias. O Livro dos Mortos não é apenas um texto ritual, é a prova de que os egípcios dominavam química, arte e espiritualidade num nível surpreendente. Esses povos antigos trabalharam duro para erguer cada templo, cada tumba, cada relíquia que conhecemos hoje. O mínimo que podemos fazer é preservar e valorizar esse legado. Então, se você está gostando desta expedição histórica, vale o seu like. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhuma viagem pelo passado. Em 5º lugar, o Serapeão de Saqqara. Um corredor subterrâneo inteiramente dedicado aos bois sagrados Apis. Ali repousam sarcófagos de granito que variam de 30 a 80 toneladas cada um. A pergunta é inevitável: como moveram esses blocos gigantescos 900 quilômetros desde Assuã? E mais intrigante ainda, como conseguiram colocar tudo dentro de túneis estreitos, sem destruir as paredes, sem equipamentos modernos, sem polias metálicas? O interior de cada caixão é tão polido que até engenheiros modernos ficam intrigados. Para muitos especialistas, o Serapeão é a obra-prima da engenharia pesada egípcia e um mistério que ainda desafia explicações completas. Em 4º lugar, o Barco Solar de Quéops. Uma das descobertas mais fascinantes ao lado da Grande Pirâmide, o Barco Solar de Quéops, uma embarcação monumental de 43 metros, construída sem pregos metálicos, só com encaixes e cordas, usando madeira importada do Líbano.
A precisão das tábuas, a curvatura perfeita das peças e a conservação extraordinária deixam claro que estamos diante de carpintaria de altíssimo nível. Mas surge uma pergunta intrigante: por que construir um barco que jamais tocaria as águas do Nilo? Eles acreditavam que o faraó utilizaria esse barco na vida após a morte, para acompanhar o Deus Sol em sua jornada. A fé, para os egípcios, não era apenas espiritual, era arquitetônica. Agora entramos no pódio dos maiores achados do Egito Antigo. Medalha de bronze, em terceiro lugar, a tumba perdida de Hatshepsut, a mulher que governou como faraó e cujo legado quase foi apagado da história. Sua tumba permaneceu oculta por séculos, escondida entre passagens secretas, câmaras duplas e inscrições apagadas deliberadamente. Quando arqueólogos encontraram seus restos mortais, perceberam que havia uma campanha sistemática para eliminar sua memória. Por quê? Seria apenas rivalidade política? Ou medo de uma governante poderosa que irrompeu tradições? A tumba de Hatshepsut é um achado que revela o lado humano e sombrio da história egípcia. Medalha de prata, em segundo lugar, a Pedra de Roseta, uma rocha basáltica que mudou o mundo. Gravada com o mesmo texto em grego antigo, demótico e hieroglifo, ela permitiu que Champollion decifrasse os símbolos que até então eram indecifráveis. Mas permanece a dúvida: por que criar um decreto tão importante em 3 línguas diferentes? Teria sido uma tentativa de unificar povos ou apenas uma prática administrativa comum? E outra pergunta permanece aberta: será que existem mais pedras bilíngues como essa esperando para serem encontradas? A Pedra de Roseta não é só um achado, é a chave que abriu a porta para todo o conhecimento sobre o Egito. Medalha de ouro, em primeiro lugar, a tumba de Tutankhamon, o achado mais icônico do Egito e talvez do mundo inteiro. Descoberta em 1922 por Howard Carter, é possivelmente o maior achado arqueológico da história moderna. Ao abrir a tumba, Carter viu ouro por todos os lados: tronos, joias, estátuas, armas, carros cerimoniais, móveis e o lendário sarcófago dourado. Mas por trás de toda essa beleza surgem mistérios profundos. Por que a tumba permaneceu intacta quando todas as outras foram saqueadas? Por que existem objetos colocados às pressas, como se o enterro tivesse sido improvisado? E a grande revelação de todas: a tumba não foi construída para ele. Evidências mostram que ela era destinada a uma mulher, possivelmente Nefertiti. Além disso, análises modernas revelaram que o punhal de Tutankhamon foi feito com ferro de meteorito, indicando que os egípcios valorizavam materiais celestes muito antes da Idade do Ferro. Esses 7 achados são testemunhos da genialidade, da fé, da organização e da criatividade humana. São lembranças de que o Antigo Egito não foi apenas monumental, foi profundamente humano. E embora tenhamos aprendido muito, ainda há perguntas que ecoam no silêncio das tumbas e nos corredores dos templos. O que ainda está enterrado sobre as areias? Que segredos aguardam pela próxima descoberta? E o que esses povos realmente sabiam sobre o mundo que estamos apenas começando a compreender? Eu sou Elias Montenegro e agradeço por me acompanhar até aqui. Continue sua jornada pelo passado aqui, no Relíquias do Mundo Antigo, e nos vemos na próxima expedição.